mensagem no livro de Mateus, que é o primeiro livro dos evangelhos, que contam a história de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Mateus, capítulo 24 e versículo de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim terá também a vinda do Filho do Homem. A história de Noé, né? A história de Noé é bem conhecida, é uma história bíblica bastante conhecida lá do início dos tempos, quando o homem, após sair lá do Éden, né, que era o paraíso onde o homem vivia, antes do pecado, depois do pecado eles saíram do Éden e se espalharam pela terra. Então o homem começou a se afastar cada dia mais de Deus. O homem começou a viver a vida esquecendo que Deus, Ele era o Criador, que Deus, Ele tinha feito a cada um de nós com um propósito único de adorar a Ele, de vivermos uma vida em adoração a Ele. O homem começou a se embriagar, já naquela época lá, o homem começou a se dar em vícios, o homem começou a matar, a ferir os seus semelhantes, e a cada dia mais eles se afastavam de Deus. Deus, ele olhou para a humanidade e ele disse: olha, a minha obra foi perfeita, eu fiz o homem à minha imagem e semelhança, mas o homem a cada dia ele está vivendo em iniquidade, ele está se afastando de mim, não está dando ouvidos às minhas exortações, aos meus conselhos, não tem tido uma vida de retidão. A cada dia ele se afasta de mim. Então eu vou dar uma chance para eles, aqueles que acreditarem, aqueles que modificarem o seu modo de viver e passarem a ter uma vida reta diante de mim, eu irei livrá-los do dilúvio vindouro. Ou seja, Deus, ele avisou a Noé de que a terra seria consumida por água. Iria cair tanta da chuva, tanta água, que cobririam os montes. Não ficaria um ponto de terra sequer visível. E todas as criaturas viventes, tanto seres humanos como animais, de todas as espécies, elas iriam perecer, iriam morrer afogadas. Mas Deus, ele disse: ó Noé, pregue a minha salvação. Informe para o povo que todos aqueles que acreditarem naquilo que você está falando, ou seja, aqueles que modificarem a sua forma de viver, passarem a viver em retidão, passarem a observar as minhas exortações, as minhas orientações, passarem a adorar o meu nome e abandonarem a sua vida de pecado e entrarem na arca, esses serão salvos. Mas aqueles que não crerem, aqueles que não tiverem uma vida de retidão e não entrarem na arca, esses perecerão. Olha, irmãos, olha, amigos e amigas que estão ouvindo essa mensagem, as pessoas não deram crédito àquilo que Noé estava falando. As pessoas não acreditaram. Que nada, Noé, você já é um idoso, está maluco, jamais vai chover tanto assim a ponto de matar todo mundo e a gente tem que entrar numa arca para sobreviver, que nada, isso é loucura. Continuaram a ter as suas vidas da maneira que eles tinham, bebendo, casando, dando-se em casamento e não crendo em Deus. Até que chegou o dia em que o dilúvio veio de repente e as pessoas não estavam esperando. Ou seja, aqueles que iam para a lavoura cultivar a sua horta, né, a sua cultura, foram pegos de surpresa. Aqueles que estavam criando o seu gado, a sua ovelha, foram pegos de surpresa.
Aquelas pessoas que estavam se preparando para casar foram pegos de surpresa. E todos os planos que eles tinham feito foram desfeitos, porque foram pegos por uma tragédia. Imagine, nós tivemos em 2011 um tsunami lá na Indonésia, ou seja, uma onda gigante que cobriu toda a ilha da Indonésia e muitas pessoas morreram. Imagine um dilúvio, não foi só na Indonésia. Em todos os continentes, aqueles que estavam vivos pereceram. Mas por que pereceram? Porque não creram naquilo que Noé estava avisando, estava pregando. Então Jesus Cristo disse, a minha segunda volta será como nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas não darão crédito à minha mensagem. Alguém vai dizer, olha, Jesus Cristo está voltando, mude a sua vida, tenha uma vida reta diante de Deus, creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e você terá a sua vida salva, você terá direito à salvação. Busque primeiramente o reino de Deus. Mas muitas pessoas debocham, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas acham que precisam estar prontas para poderem seguir a Jesus. Irmãos, quando Jesus Cristo voltar, ele disse, será que eu encontraria fé na terra? Aí eu pergunto para vocês, você vai no trabalho, quantas pessoas lá no seu trabalho falam em Deus? Quantas pessoas lá no seu trabalho fazem uma oração a Deus? Eu pergunto para os jovens também, quantos na sua escola fazem orações a Deus, falam com Deus e creem em Deus? Muitos poucos. As pessoas preferem acreditar na ciência mais do que Deus. Não é que a ciência não seja válida, a ciência é muito importante para nossas vidas também aqui na Terra. Mas nós não podemos esquecer do nosso Criador. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele foi enviado aqui nessa terra para que pudesse morrer na cruz e nos dar o direito à salvação. Ele sofreu por nós, para somente isso, que a gente pudesse crer no nome dele, crer que ele morreu, crer que ele ressuscitou ao terceiro dia, que tivéssemos ele como único Senhor e Salvador e tivéssemos uma vida de retidão. Apenas isso é o preço que precisamos pagar para termos direito à vida eterna. Mas as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas preferem viver as vidas e deixarem Deus para segundo plano. E Deus não é segundo plano, irmãos. Nós temos que ter Deus como um primeiro plano na nossa vida. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui agora, vivam as suas vidas. Tem que estudar. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, tem que trabalhar. Mas coloque Jesus Cristo, coloque Deus como prioridade na sua vida. Porque a qualquer momento, Jesus Cristo pode voltar. E se nós não estivermos preparados, nós iremos sofrer. A eternidade será sofrimento. Mas aqueles que estiverem com Jesus Cristo terão direito a uma vida eterna, de paz, de abundância, diante de Deus, diante de Jesus Cristo e diante do Espírito Santo. Para vocês que estão afastados de Jesus, nós não sabemos nem o dia nem a hora que vai voltar, mas também nós não sabemos o dia e a hora em que permaneceremos vivos aqui nessa terra, porque nós estamos vivos agora, mas daqui a pouco nós não sabemos. E se a gente morrer sem ter confessado a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, se não tivermos tido uma vida abandonando as práticas pecaminosas, nós não teremos direito à salvação. Então, para os irmãos que estão afastados de Deus, retornem para Cristo. Jesus Cristo está lhe dando uma oportunidade de retornar para Ele. Você é uma alma preciosa para Ele. E aos senhores que não têm tido um contato diário com Deus, não tem falado com Ele, não precisa de muita coisa, fechar os olhos, ou mesmo onde você estiver, está lá dirigindo e está falando com Deus. Deus, seja comigo, me protege, me ensina a andar nos teus caminhos. É tranquilo, é fácil, mas a gente muitas vezes esquece, acha que é difícil. Não, Deus está próximo de nós.
Só basta nós nos voltarmos para Ele, tá bom? Ó, não precisa de uma mensagem demorada, tá bom? Só quero dizer para vocês, aceitem a Cristo como seu Salvador, vivam uma vida de retidão e que vocês possam desfrutar da salvação de Cristo aqui nesse mundo. Quem está afastado de Jesus Cristo, ó, Ele está falando com vocês. Vocês não sabem nem o dia nem a hora da volta dele e vocês não sabem até quando estarão vivos. Então, aceite agora, volte agora, porque senão, irmãos, morrer sem Jesus é difícil. Tá bom? Então que Deus possa abençoar a todos, que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar em cada coração. A mensagem de Deus ela frutifica, é o Espírito Santo que faz a semente germinar. Então que ele possa tocar no coração de cada um, tá bom?